compra. Pode ser também que apareça uma IA bem avançada, fala assim: "Ó, você quer esse óculos aqui? Beleza, vai, dispara tudo, faz a compra", mas eu não vou ter história para contar. Que no final das Perfeito. contas, eu acho que a gente conta também a compra, ela é uma história para contar, ela é uma mini aventura, né, como se alguém lá no nossos antepassados saíssem para fazer uma caça, e tivessem sentasse depois na beira de uma na margem ali do em volta de uma fogueira enquanto assa a carne contando a história da caça. Talvez tenha algo É muito por aí, é por aí. Acho que é muito muito boa humano essa analogia. nesse sentido. Eu, Vitor Lopes, estou aqui com o Edmund Sayane para falar de negócios, cultura e tecnologia, sempre com um pouquinho de ironia. Hoje vamos falar de comunicação para pequenos negócios. Isso é um diferencial. Você sabia disso, Edmund? Claro que sim, né, pelo amor de Deus. Se o pequeno negócio não tiver uma comunicação bem feita, como é que o cliente vai ver? O coitado, né. O seguinte, na verdade eu vou mostrar a novidade para você. Um Agora óculos. eu estou de óculos, digamos que as telas fizeram com que eu passasse a usar óculos, principalmente para computador, porque já estava catando pixel do celular Sei, e do computador, sim. e aí eu precisei ir no oftalmo, o oftalmo falou: "É, chegou a hora de você usar pelo menos óculos para perto". Presbiopia? Não, 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 não chega a tanto não, é basicamente óculos para perto, porque eu já estava forçando a vista, principalmente à noite. Então, mas é presbiopia. Ah, sim. Ah, não, eu escutei É, errado. Mas deixa eu te contar uma história, por que que eu tô contando esse causo do óculos aqui. Saí da consulta, vou lá na ótica perto do consultório. Do lado do cinema antigo Cinema Roxy, tem uma ótica, não sei se sei. você lembra aqui do Rio de Janeiro, chamada Ótica Roxy. Fui lá com a minha esposa, entrei, já tinha um atendente ali, super agitado, assim: "Ah, pois não? Ah, tô aqui, tô procurando meu óculos um óculos pra mim e tal". Ele: "Espera aí". Pegou um óculos, uma armação, na verdade, de primeira, falou assim: "Toma aqui". Botei, era esse. Aí eu falei: "É, deixa eu ver alguns outros também". Experimentei vários outros, mas no final das contas, esse, que a minha esposa inclusive, obviamente passou pelo crivo dela, falou assim: "É esse que é pra você". Aí deixei a receita lá, e aí ele falou: "Olha, isso foi numa segunda, até sexta-feira fica pronto", sexta-feira passada. Quinta-feira, mandaram a mensagem: "Ó, tá pronto, se quiser passar, tal", WhatsApp, né, super aquele modelo, né, porque hoje em dia o WhatsApp também é o que acaba funcionando. E foi. Cheguei na loja 9 horas da manhã, porque eu estava ali perto, tinha ido à academia, tal, e Parabéns. aí obrigado, estava precisando. Ele estava lá de novo, o mesmo vendedor. Aí me atendeu, ele de novo, eu 9 horas da manhã já estava em pé, assim, não estava sentado, nas 2 vezes. Estava em pé: "Oi, tudo bom?", tal, aí: "Ó, seu óculos ficou pronto". Aí fez toda uma eu que nunca tinha usado óculos, né, fez toda uma: "Ó, senta aqui", mostrou algumas coisas pra eu identificar, saber como é que estava. Botou, tirou, mostrou, botou uns negócios: "Ó, você tá enxergando isso aqui? Ó, não tá, agora vê o tamanho, tá, não sei o quê, espelho", uma série de coisas. E, pra terminar, ele falou o seguinte: "Olha, se você tiver qualquer problema, volta aqui, porque a gente não tá só querendo vender não, a gente cuida, se precisar apertar alguma coisa, e tal, na armação". Aí eu falei: "Beleza". Aí no final, aí eu falei assim: "Pô, olha, impressionante como você acertou minha armação de primeira. Você trabalha aqui há muito tempo?". Aí ele falou: "Eu? 38 anos". Putz grila. Aí eu falei: "É, eu acho que agora eu entendi o porquê". Aí eu perguntei o nome dele, ele falou: "Era Beto", é Beto o nome dele, e 38 anos. Eu falei: "Mas você é dono daqui?" Ele falou: "Não, só trabalho, 38 anos". Eu falei: "Tá bom". E ainda pra completar, eu esqueci minha garrafa de água da academia lá, eles ainda me ligaram depois, mandaram mensagem: "Ó, Vitor, você esqueceu sua garrafa, passa aqui pra buscar", e tal. E eu fui lá buscar a garrafa, foram super atenciosos. Uma única loja, entendeu?
uma única loja, um atendente que trabalha 38 anos, nessa loja, estava lá às 9 da manhã. Quando eu voltei às 4 da tarde para buscar a garrafa, estava lá ainda também, na mesma energia, no mesmo pique, e isso me Você lembrou não muito olhou outro o que você preço. fala. Você Se não eu olhei olhou. outro preço, não, nem olhei outro preço, na verdade eu fui olhar outro preço depois, a verdade é essa, eu olhei, de fato no Mercado Livre estava um pouco mais barato, mas depois do Mas que qual eu vi armação no Mercado Livre estava mais barato? o quanto estava mais barato? Não, qual armação estava mais barato no Mercado Livre? A que eu A comprei, mesma que a tua? a mesma, pouca Que coisa. marca que é essa? É uma marca, eu acho que é Extreme, não sei, eu Ah, não tá. sei. Tá bom. Eu gostei da armação e eu olhei no Mercado Livre, estava tipo R$ 80 mais barato, alguma coisa assim. Achei ótimo, porque, assim, tive a oportunidade de experimentar, Sim. recebi um bom atendimento, era perto de casa, A então lente é muito boa, porque ela é antirreflexo total, total, né. Tá dando exatamente, não tá refletindo. Então, por enquanto, pelo menos por enquanto hoje, eu vou ficar de óculos, talvez no próximo episódio, se eu sentir tá falta, bom. eu tire. Mas tá bonito, o pessoal vai gostar, você vai ver. Ah, obrigado. Olha, esse assunto me lembrou, a gente falar um pouco de pequenos negócios. E aí eu vou trazer uma conversa sobre pequenos negócios e comunicação, porque também achei um outro link. Eh, Na semana passada, há poucos dias, faleceu um filósofo alemão chamado Jürgen Habermas. Não sei se você já ouviu falar nele, mas o Jürgen Habermas, faleceu aos 96 anos. Ele era um dos principais pensadores sobre teoria de comunicação. E eu trouxe aqui, um vídeo com um breve resumo do que dos conceitos dele. E eu deixei aqui, de uma forma implícita, que eu imagino que você vai se identificar com uma das, teorias que ele fala, porque tem algo do que você fala também. Vamos dar uma olhada, e aí eu quero escutar depois você. Para entender a sociedade hoje, bora mergulhar nas ideias do filósofo Jürgen Habermas. A gente vai passar por 5 pontos principais para sacar a teoria dele e como ela se aplica hoje. Para começar, Habermas diz que existem basicamente duas formas da gente interagir em sociedade. De um lado, a gente pode buscar um entendimento. Do outro, focar só no nosso próprio sucesso. A ação comunicativa é quando a conversa busca um consenso, um alinhamento de ideias, sabe? Já na ação estratégica, a linguagem vira uma ferramenta para influenciar e conseguir o que se quer. E olha só, ele chama esse uso de parasitário, porque é como se fingisse um diálogo real. Ok, isso nos leva a dois níveis da sociedade: o mundo da vida e o sistema. O mundo da vida é basicamente nosso universo cultural do dia a dia, o pano de fundo de tudo. Ele é formado pela nossa cultura, pela sociedade e também pela nossa identidade pessoal. Já o sistema é diferente. Pensa na economia, na administração pública, áreas mais impessoais. O que comanda aí são mecanismos como o dinheiro e o poder, e não a conversa. Então, como essas duas coisas se conectam? É aí que entra a esfera pública. É nesse espaço que a gente debate assuntos de interesse de todo mundo, formando a opinião pública. E ela funciona em duas pistas, digamos. Uma informal, na sociedade, e outra formal, no governo. O ideal é que as discussões do dia a dia influenciem as decisões lá do sistema, do governo. Só que Habermas apontam um problemão moderno, o que ele chama de colonização do cotidiano. É quando a lógica do sistema, do dinheiro e do poder começa a invadir o nosso mundo da vida. Acontece quando áreas como família e cultura passam a ser vistas só pela lógica da eficiência. As consequências são sérias: perda de sentido, menos solidariedade e um empobrecimento cultural geral. E, gente, isso se conecta perfeitamente com os desafios que a gente vive hoje no mundo digital. Afinal, com a internet, o que aconteceu com a esfera pública? Como ela se transformou? Hoje, a opinião pública pode ser fabricada, o debate vira briga de tribo e a desinformação corre solta. Então fica a pergunta: num mundo dominado por sistemas, como a gente protege o diálogo? Edmuro, não sei se você conseguiu, captar o começo, do vídeo, que ele divide em dois tipos de comunicação.
E uma comunicação é a comunicação, que busca o consenso, que são pessoas conversando, buscando se entenderem. E o outro tipo de comunicação é uma comunicação mais instrumentalizada, que é uma comunicação voltada para interesses, certo? E aí vem aquilo que você, por experiência prática sua, definiu como uma relação interesseira e uma relação interessante. O Habermas já falava disso de outra forma, tão mais profunda e acadêmica, desde lá da década de 60, dessa relação interesseira e interessante, e ele falava uma outra coisa também, a necessidade, a importância da esfera pública, dos espaços públicos, inclusive, ele trazia não necessariamente públicos no sentido de praças públicas, mas públicos de ter livre acesso, como, por exemplo, cafés, salões, que as pessoas chegavam, sentavam no café, aqui, por exemplo, nas balcão da padaria, né, que a pessoa chegava e conversava, né, até mesmo falava de futebol, ou falava de outras coisas, política, é aquele espaço para você ter essa conversa franca e aberta, transparente, que são características muito comuns do que ele fala. De quando você pega uma relação de poder que vem, a mídia, né, a imprensa, trazendo uma mensagem já, digamos, enviesada e com interesses por trás para convencer pessoas a fazerem o que alguém quer. Isso a gente está falando de uma maneira mais ampla, né, de relação mídia, imprensa, etc. Mas isso também se aplica aos negócios, obviamente. Você tem empresas que buscam uma relação interesseira. Elas querem basicamente se comunicar para vender e ter aquela transação. Diferente, por exemplo, de empresas, pequenos negócios, essa é a minha interpretação também, tá? Pequenos negócios, quando o empreendedor ele tem lá a lojinha de óculos, ou ele tem uma loja de bolos, ele é apaixonado pelo que ele faz, o que ela faz, e tá ali interessada no, hã, na satisfação genuína daquela pessoa que ele tá atendendo. Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Você falou uma palavra muito importante, né, que é o interessado, né, porque entre interesseiro e interessante, você tem que saber do que o cliente gosta, como ele gosta das coisas, para poder chegar a atender dessa forma o cliente. Esse cara aí, eu diria para você que o Beto, né, Beto, teu O vendedor, vendedor, o atendedor, isso. ele ou ele é espírita, né, com altos, assessores lá em cima, ou ele teve muita sorte contigo, né, porque ele fez aí se chama visagismo contigo, tá? Visagismo é olhar teu formato de rosto e olhar o óculos que se encaixa mais com esse formato de rosto. Um cara normalmente leva 15 minutos, 20 minutos para você chegar e falar: "Não, é esse aqui". E ele tenta também, né, ele não vai de primeira. Você vê que até você tá vendo esse troço que fica em cima do nariz aqui? Sim, Ele está muito bem posicionado em cima do nariz, tá certo? Tem óculos sim. que o troço fica lá em cima e É, tem óculos que ele fica muito baixo. Eu é. aprendi isso com o meu cliente Ótica. de ótica agora, recentemente. Agora, essa coisa do interessado, cara, é o ser humano, cada vez mais ele está pensando nele mesmo e cada vez menos ele pensa no outro. Eu falo que marketing antes de você falar, ouvir e fazer, né, eu falo que é off, né, ouvir, fazer e falar. Agora, o cara te ouviu ou te sentiu, né, o que é mais impactante ainda, ofereceu um óculos e você não teve nem vontade de sair para pesquisar outro, né. Esse é o efeito de um bom vendedor, né, É. e coisa que nunca aconteceria na internet, porque se eu olhar ele, ia olhar o comentário, ia não sei o quê, ia não sei o que lá, ia acabar procurando 10 outros e não ia comprar nenhum se bobeasse, porque quase sempre a gente faz umas besteiras dessas. Eu fui procurar outro dia, eh um negócio que, eu comprei um sapato aí de notebook, né,
Então eu precisava de um negócio que protegesse de água, tá certo? E, cara, eu entrei no Mercado Livre, tinha tantas opções e era tão complicado fazer o trabalho que eu falei: "Ah, não, deixa, depois eu compro outro sapato, é mais barato do que É. ficar me esforçando". E ao mesmo tempo, no caso da ótica, por exemplo, mas isso não se aplica apenas à ótica, quando eu saí da loja e percebi que eu tinha pagado um preço justo, era um pouco Sim. mais caro, mas assim, não era muito mais caro. Eu falei Não, R$ 80 mais caro. Isso, completamente, viável isso. para você comparar a internet com loja, né, com É, certeza. e eu vou te falar, aí entra aquele papo, porque inclusive o Habermas, ele fala também disso, né, quer dizer, ele não, mas quem aplica a teoria dele, fala muito agora dessa questão da experiência do consumidor, que de fato, a experiência, ela é cada vez mais necessária, porém, ela precisa ainda ser interessante, e não interesseira. Claro, com certeza. É, esse que é o ponto. E o fato de eu ter sido bem atendido, de eu ter resolvido os meus problemas, mesmo sabendo que eu paguei um pouco mais caro, já me traz aqui aquela sensação: "Ok, eu tenho ali aquele lugar como referência para mim". Vou no Mercado Livre, tá, tudo Já bem, mas começou a recomendar, é, certo? Já é, começou a recomendar, porque você está me recomendando. claro, porque assim, resolveu meu problema, entendeu? Bom lugar, eu resolvi e tal. Pronto, tive uma boa experiência. E é uma história, né, porque no final das contas a recomendação, a gente fala tanto de storytelling, mas nada mais do que, storytelling do que uma recomendação. É, É basicamente isso. é. Você já deve ter, eu tô pregando para convertido. Storytelling é uma recomendação, e recomendação é uma storytelling. Você fala: "Ih, eu fui lá no Não, o lugar". storytelling pode não ser uma recomendação, pode ser uma Pode, postagem que você pode. faz a respeito da sua marca. É diferença de marca e reputação, tá certo? O Sim. storytelling dito o boca a boca, né, word of mouth, em inglês, né, que é Uhum. alguém falar de alguma coisa e ela virar pública, né, aí ela virou pública, né, porque ele começou a difundir em mais de um ambiente, isso aí é que é a força de uma marca, né, que realmente atingiu o cliente. Então uma dimensão é a marca, propaganda, mídia e Sim. tal. Quando você falou comunicação, né, é importante para o pequeno, a maior comunicação que o pequeno consegue é quem sai da loja e recomendar para o outro, para o outro, para o outro, e a loja virar isso aí. O Walmart, Sam Walton, era tão esperto que ele abria a loja num lugar que não tinha outras lojas e não tinha lugar para as pessoas trabalharem, a não ser no Walmart, assim como nobre lugar. Sabe o que acontecia? O maior boca a boca dele era do funcionário que era parte da comunidade, que era tudo cidade pequena nos Estados Unidos, e quem era o maior comprador do Walmart eram os parentes dos funcionários. Você me lembrou um outro caso que aconteceu comigo essa semana, final de semana, acho que foi final de semana. Eu fui almoçar, Abratio, eh, Shopping Leblon, e de uma mesa próxima a mim, vi toda feliz, assim, uma funcionária da Abratio, com roupa de cozinha, né, touca na cabeça e tal, sentada à mesa, aparentemente com a família. Sim. A família comendo, tal, e ela sentada, conversando, não sei se estava na folga dela ou se estava durante, não sei. Eu sei que aquilo me chamou atenção positivamente, porque me lembrou uma história que eu acho que a gente pode trazer aqui também, aliás, são da mesma rede, né, a Brat e o Outback. Eu tive uma reunião há muito tempo atrás, na época da Endeavor, com o já falecido Peter Rodenbeck e mais um executivo, falando sobre o Outback, sobre a cultura do Outback para o pessoal do Beleza Natural. Ele Sim. deu uma aula de tudo que eles faziam e inclusive uma das coisas que eles faziam, propagavam, é que o primeiro atendimento após o treinamento, do Era funcionário para a família. era para a família. É. É exatamente isso. Então, mostrava por que isso? Para mostrar a importância do atendimento para celebrar aquele momento. Isso, assim, me marcou, obviamente, entre tantas outras coisas. Eu tenho essa reunião anotada, tenho todas as anotações da reunião,
Eu vou buscar, eu acho que eu vou trazer isso aqui, porque, olha, eu não sei se o Outback continua fazendo isso hoje em dia. Já são mais de 20 anos. Não, são praticamente 20 anos. Praticamente 20 anos. Mas o Peter já não tá mais no Outback, o Outback, inclusive, eu acho que foi comprado. Na verdade, eles recompraram o que era do Peter aqui. Agora parece que estavam querendo vão vender de novo ou franquear, não sei como tá isso. Mas a cultura, não sei se é do Outback ou se era do Peter. Com certeza do Peter era, porque ele quis manter isso, se não Não, eu fosse tenho dele. certeza absoluta que era do Peter, porque o Peter ele construiu ali no Outback um modelo, a partir de tudo que ele aprendeu no McDonald's, né, eu já mencionei isso aqui, mas ele levou 10 anos para abrir a segunda loja do McDonald's no Brasil. É. Todo mundo que quer franquear, expandir e tal, faz ao contrário, né, É, em 2 minutos tem uma loja móvel, né, então ele levou parênteses 10 aqui, anos. eu esqueci de citar, para quem não lembra, o Peter foi o primeiro franqueador do McDonald's no Brasil. É. Não é isso? Ele e o de São Paulo, que chamava sei lá o quê, que eu não vou lembrar agora, mas que era um cara muito bom também, e eles começaram a fazer o trabalho aqui no Brasil. E a primeira loja, de novo, foi a loja de Copacabana, tá lá uma plaquinha na Isso, Hilário de Gouveia, e demorou anos e anos para abrir a segunda loja, porque exatamente. precisava. Por esses motivos é que o Outback do Brasil é o melhor do mundo, e o McDonald's do Brasil, eu não tenho a menor dúvida, é o melhor do mundo, em termos de tudo que o cliente pode esperar aí eles fazem coisa, inovam, eles têm liberdade perante o McDonald's de chamar o Mac de Mequinho, Mac, É, M-E-Q-I, isso, entendeu? Então isso aí é ninguém dá liberdade para alguém que faz mal alguma coisa, né, nenhum franqueador dá para uma franquia ou uma rede de lojas liberdade de fazer essa inovação sem que o cara seja muito competente, entendeu? verdade. Habermas também falava sobre a importância do espaço público para discussão, para você trazer novos conceitos Sim, e novas ideias. E o que aconteceu hoje é que as redes sociais acabaram criando bolhas, né? As pessoas se isolando e cada vez mais consumindo o que elas realmente acreditam que são suas ideias e não há espaço para o contraditório, não há espaço para novas ideias, para novos argumentos. Ah, porém, algumas pessoas tentam trazer discussões mais amplas, mesmo que sejam aparentemente contra o senso comum, principalmente sendo empresário. Aí lembra, olha só que coincidência. O Habermas falava que os cafés eram espaços para exatamente fazer esse tipo de discussão. E essa semana também eu vou aproveitar para trazer um assunto relacionado diretamente ao varejo, que tem muito impacto em coisas que você fala, principalmente, Edmond, sobre uma discussão de escala de trabalho. Você conhece aí em São Paulo o Coffee Lab, que tem em Pinheiros, inclusive? Conhece? 4x2. Já foi. Ah, já sabe. Já viu essa discussão? Quatro por Já dois, viu? né? Vamos então, para quem não conhece, você já conhece. 4x2 não, é 4x3, na verdade. Eles fazem. 4x2. Olha, ela tá falando aqui 4x3. Vamos tocar o vídeo e aí a Vai lá. gente vai 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 bom, vai bom. vai discutir aqui o que ela tá trazendo e um pouco dessas ideias também. Que a galera de operação nas lojas trabalha 4 dias e folga 3. Eventualmente folgam 3 seguidinhos que a gente tenta fazer isso. Como é que tem sido? Primeiro, eu vou dar o ponto de vista da empresa. Uma informação importante. Ano passado, a gente cresceu 35%. Nosso faturamento cresceu 35%. A nossa margem também aumentou. Quem diria? A gente economizou em transporte. Então, na verdade, obviamente, a gente gasta menos em transporte do que a gente gastaria se estas mesmas pessoas que trabalham atualmente com a gente estivessem numa escala 5x2 ou até 6x1, mais ainda. Isso eu tô falando de custo da empresa. O fato da galera trabalhar com um bem-estar maior faz a galera render mais e vender mais. A gente está vendendo mais. Com a mesma ocupação, o mesmo número de lugares, o mesmo número de lojas do ano passado. O Coffee Lab abre todos os dias, das 9 às 18. Então, hoje em dia, é um pouco mais fácil fazer a escala. Por quê? Porque a gente tem um turno só agora. Como na escala 4x3, a galera trabalha um número de horas um pouquinho maior, ou seja, antes eles trabalhavam 8,
9 horas, depende do dia, dependia do dia. Por dia, hoje eles trabalham 11 horas com uma de descanso e uns intervalinhos no meio do dia. Então eles trabalham menos do que 10 horas por dia. Então a gente abre das 9 às 18 todos os dias. Então, tá mais fácil fazer escala por quê? Porque todo mundo entra junto e todo mundo vai embora junto, basicamente. Antigamente era mais difícil fazer escala. Porque a gente tinha que ter turnos que se encontravam, uma galera chegava antes, outra galera ia embora mais tarde, a gente fazia... Só que o abre e o fecha, hoje em dia, eles são feitos com todo mundo junto. Uma coisa importante que a gente teve que cuidar é com a eficiência operacional. Não só para a escala 4x3, mas a escala 5x2 também. Lá no comecinho, como nunca foi uma opção fazer uma escala 6x1, que é muito pesada, desde cedo a gente faz a escala 5x2. Para isso, a gente precisa ser muito eficiente operacionalmente. Então esse é um cuidado que a gente toma sempre. Pensar em cada detalhe, localização de cada coisa, das estações de trabalho, do atendimento, do fluxo de atendimento, do fluxo operacional inteiro. Isso é muito importante pra gente conseguir implantar uma escala 4x3 sem onerar a nossa vida financeiramente. E bom, e pra galera? As pessoas não passam 3 horas e pouco num transporte público 3 dias da semana. Obviamente que poder descansar, fazer outras coisas, resolver pepinos, ou seja, simplesmente fazer nada durante 3 dias, dos 7 dias da semana. Quando eu trabalhei em vários dos meus trabalhos, eu chegava a trabalhar 12 horas por dia e ter escala 6x1. Muitas vezes. Aí vinha banco de horas, ou hora extra, mas a hora extra não paga o bem-estar de você poder descansar e escolher durante 3 dias da semana fazer outras coisas, inclusive freela. E aí é um puxão de orelha para os empresários que usam esse argumento para dizer que não vão dar escala 5x2 ou 4x3. O que a pessoa vai fazer com os dias de folga dela é problema dela. Absolutamente dela. Você faz a sua parte de garantir que a sua empresa vai cuidar do bem-estar, cuidar da qualidade de trabalho dessas pessoas. Se essas pessoas decidem fazer um freela no dia livre delas, é porque elas têm disposição, porque elas conseguiram fazer um freela que vale a pena financeiramente para elas, ao invés do descanso. E até mentalmente, elas não trabalharem todos os dias no mesmo trabalho e eventualmente fazerem um trabalho diferente, pode até cansar fisicamente, tanto quanto elas cansariam no seu trabalho, na sua empresa. Mas mentalmente, ela vai estar fazendo uma coisa diferente, interagindo com outras pessoas e ganhando provavelmente mais do que a diária daquele salário que ela ganha na sua empresa, porque freela paga mais. Então, por que não? Então, mas não é você que tem que decidir isso e nem deixar de fazer isso por causa deste argumento mequetrefe. E a equipe relatou realmente, a qualidade de vida aumentou, descanso, bem-estar. Muita gente, a galera tá falando assim, como é que a gente conseguia aguentar 6x1, né? E quando você começa a fazer isso, você fala, meu Deus do céu, socorro, como é que a gente vivia, né? Enfim, eles vão falar pra vocês, daqui a pouco a gente tá reunindo esses depoimentos e a gente vai deixar eles contarem pra vocês como é que eles se sentem em relação à escala 4x3. Enfim, ninguém trocaria 3 folgas na semana por uma jornada levemente mais curta e nem sempre mais curta. Aliás, muito frequentemente não mais curta. E é isso. O que mais eu posso dizer? Dá pra fazer. É desafiador? Você precisa ser extremamente organizado, disciplinado, saber ser muito preciso e cirúrgico com a tua operação pra conseguir fazer? Sim. A gente pode te ajudar se você quiser, tá bom? Então tá bom, gente. Bom trabalho pra todo mundo e a gente vai continuar aqui fazendo escala 4x3 pra quem lida diretamente com o consumidor final, porque é um trabalho estressante, é um trabalho que requer um pouco mais de descanso, sim. Eu curti um dia da semana, mas né, eu queria 4x2, caramba, só 6 dias na semana? Acho que eu cortei um dia da semana, é 4x3 mesmo, você estava certo. Ela gravou mais um vídeo, e eu posso colocar aqui, eu acho que vale a pena colocar, mais ou menos na mesma duração, porque Eu a fico primeira cansado de ouvir postagem... ela, tá? Eu fico cansado de ouvir ela. Deixa eu explicar, eu tive que acelerar um pouco o vídeo, porque o vídeo tem mais ou Bom. menos 6 minutos. Claro que sim, né? Eu acelerei praticamente pela metade o vídeo, porque ela foi Tá. para ficar um pouco mais rápido pra gente pegar aqui no podcast, senão seriam tipo 12 minutos, 15 minutos Sim. dela falando Só e ia a ter o gente... vídeo dela, que seria bom, não seria ruim só Não ouvir o seria vídeo. ruim, mas a gente perderia o tempo de discussão aqui, mas eu deixei ali o arroba, né, dela no vídeo, e quem quiser tá no Instagram, pode escutar com mais calma, e até interagir também, porque essa que é a grande questão. O vídeo dela gerou repercussão de muitas pessoas, inclusive, sendo contrárias, ao que ela falou. Claro, Empresários falam: muitos. "Não", e Até porque Hã. ela tem uma condição de 8 às 18, ou coisa parecida, 9 às 18, assim, 9 às 18. que nem todo mundo tem, entendeu? Quer dizer, não é ela tem um período de trabalho que nem todo mundo tem. Então, e ela meter 11 horas legalmente, eu não sei o quanto que isso atrapalha, ou até estava com um juiz ontem, num evento que eu fui ver um evento de RH e tinha um juiz que foi o melhor palestrante que eu já vi nos últimos 40 anos, um juiz, né? E eu poderia ter perguntado para ele isso: vem cá, não é ilegal você pedir para a pessoa trabalhar 11 horas num dia? Ela vai responder essa pergunta, essa dúvida no próximo vídeo, se eu não me engano, porque eles tiveram uma consultoria jurídica para lidar com isso.
Claro. Então, vamos tocar o próximo vídeo, porque tem coisas interessantes ali sobre a reação, o que foi falado, e vai ser interessante também a gente escutar. Nosso vídeo sobre a escala 4x3 gerou uma série de comentários, obrigada galera, inclusive, e muitas dúvidas, eu acho que dúvidas procedentes, dúvidas legais, e a gente pode esclarecê-las. Primeira coisa, importantíssima, quando a gente decidiu e a gente viu que a gente podia implantar a escala 4x3, a gente consultou a equipe, então não foi uma decisão autocrática. Quem votou por sim pela escala 4x3 foi a própria equipe. Preciso dizer que 100% das pessoas escolheram a escala 4x3? Acho que não, para quem já trabalha nesse ramo de alimentos e bebidas, de varejo, de atendimento, que você tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, que as coisas estão o tempo inteiro funcionando e atendendo o consumidor final. Todo mundo, obviamente, preferiu tirar 3 folgas por semana, para começar. Eleita a escala, unanimemente, a gente fez um acordo coletivo, nosso contrato de trabalho hoje em dia traz essa informação. Então a pessoa que entra, ela está ciente que ela vai trabalhar 10 horas por dia, 4 dias por semana, 40 horas por semana, e todos ficam muito felizes. Quem já trabalhou nesse ramo, trabalhando 6 por 1, muitas vezes, muito mais do que 10 horas por dia, 6 por 1, sabe a felicidade que é poder descansar 3 dias por semana. Com as 40 horas semanais, muitos consultores jurídicos que a gente, com quem a gente fala, entendem que não tem hora extra. Assim como na escala 12 por 36, a escala 12 por 36, você trabalha 12 horas e folga no outro, 12 horas folga no outro, 12 horas folga no outro dia. Então, enfim, são compreensões. A nossa equipe está super feliz e a gente está tranquilo, porque isso é um acordo coletivo, pelo menos aqui no Cofleb. Como operacionalizar isso, né? Sair da escala 6 por 1 para a escala 5 por 2 é mais difícil. Você precisa ser mais eficiente operacionalmente, você precisa ter números mais tranquilos, mas eu acho que você já tem que abrir a empresa, para quem ainda não abriu, já abra contando com uma escala 5 por 2. Eu acho isso fundamental. Fundamental. Agora, sair da escala 5 por 2 para 4 por 3, sabe por que não é tão difícil assim? Dependendo da sua jornada de trabalho, dependendo do número de horas que a sua empresa está aberta. Porque você tem, na escala 5 por 2, uma jornada mais curtinha. Então você tem que fazer turnos no mesmo dia. Na escala 4 por 3, no nosso horário de funcionamento das 9 às 18, considerando o abre e o fecha, a gente tem um turno só. Então todo mundo entra junto, todo mundo vai embora junto. Isso faz diferença, que a gente tem sempre mais gente na operação do que a gente teria no 5 por 2. Então, da escala 5 por 2 para 4 por 3, a gente tem uma vantagem. Todo mundo faz o abre junto, mais gente fazendo o abre, mais gente fazendo o fecha. Isso dá um conforto maior de trabalho físico. Os almoços também são rodados com mais facilidade e as férias também. Entendeu? Então, do 5 por 2 para o 4 por 3, eu só vi vantagens. A gente tem que ter números e índices saudáveis para fazer uma escala 5 por 2 e 4 por 3, porque a CLT nos dá limites que faz com que a gente tenha que dar conta de muitos custos, né? Mas se você já abre a empresa com um planejamento de cardápio, serviço, estrutura operacional e tal, que já dê para dar o 5 por 2, o 4 por 3 é rapidinho, você consegue. Com vantagens, inclusive, como eu disse. Uma outra coisa importante, entre o fecha e o abre, entre a gente fechar a empresa, a pessoa bater o ponto para ir embora e bater o ponto para entrar, tem mais do que 12 horas. Então, o descanso de 12 horas entre um dia e outro é respeitado também na nossa escala. Entendeu? Até porque temos um horário das 9 às 18 todos os dias de funcionamento. Então, tem gente que entra às 8, tem gente que... E aí vai indo embora às 19, você tem esse período respeitado também. Alguns comentários também foram... Ah, mas a lei é que é 36, faz 36. A gente chega lá. A gente chega lá. Foi do 5 por 2 para 4 por 3 já. E logo, logo a gente consegue. Logo, logo a gente consegue reduzir a jornada, se Deus quiser. E acho que ele quer, né? É isso. Então, a gente vai fazendo o que a gente pode. E a gente está conquistando rapidamente a possibilidade de, quem sabe, num futuro bem próximo, conseguir as 8 horas em 4 dias por semana. Eu não sou alheia pro fato de que muitas empresas vão sofrer financeiramente se a escala 4 por 3 ou 5 por 2 virarem lei. Não sou alheia a isso, gente. Eu sou empresária. E comecei assim pequenininha, continuo pequenininha, não sou uma grande empresa, sou uma empresa pequena. Eu sei. Mas também sei, como empresária, que acho que a sociedade está precisando, sim, ser menos gananciosa. Talvez esse seja o meu comentário mais polêmico de tudo isso. Acho que determinadas empresas menores, mais apertadinhas, vão sofrer de fato um pouco mais, mas a maioria vai ter que abrir mão. Olha só. E eu gosto muito dessa ideia. E eu vou ser portadora de alguns comentários da equipe sobre os comentários criticando a nossa iniciativa no post anterior. Para nós, da equipe Cofleb, como é inadmissível alguém criticar uma iniciativa dessa, se já trabalhou na escala 6 por 1, pegou transporte público, teve que dar conta de milhares de coisas da vida em um dia de folga que era para descansar, mas não consegue descansar, etc, etc. As pessoas que fazem isso falam de um lugar de privilégio, assim, que realmente cega. Que blinda a pessoa de empatia e outras coisas. E alguns empresários, a maioria homens, que criticaram, ao invés de criticar logo de cara, por que não perguntar? Por que não pedir mais informação sobre como a gente conseguiu chegar nessa escala sem prejuízo? Muito pelo contrário, com margem e faturamento maior. Tá aí, Edmur. Eu critiquei. Eu fiquei, mas vem cá, é porque ela tem horário e tal e tal. É muito engraçado, porque ela é tão convicta no que ela fez, né? E ela fez com nível ela deve ter feito com nível de detalhe, né? Porque uma operação de café é uma operação relativamente simples, não é tão simples assim. E ela fez com um cuidado muito grande. E aí fica difícil você contestar qualquer coisa que ela fala. Café e escola de baristas. São 2 Isso. coisas que eles fazem, a operação também deles é tem lá. interessante. Tá, Tem tá escola de baristas, o que é interessante. Eu vou lá, um dia desse eu vou lá. Tem que procurar ela, vai Sim, conversar com ela. É perto da sua casa aí, você mora em Pinheiros, um negócio em Pinheiros também. sim, tá Tem bom. que ir, eu pensei em Tudo você bem, na eu hora. vou, fica tranquilo que eu vou. Aí vai ser assunto.
pro nosso podcast aqui, Tá. pra Não, já gente foi, né? conversar. A mulher deve estar na boca de todo varejista da face da terra, porque isso aí chegou para todo mundo. Você recebeu? Sim. Pois é, aí isso que eu tô achando é curioso. Tá vendo como acontece a questão da discussão do Habermas sobre o espaço público? Como as pessoas querem se fechar nas suas bolhas e não querem escutar? E Não, não mas vê bem, querem nesse caso aí, eu não procurei e tal, mas tem umas coisas tão importantes que acontecem, sejam elas questionáveis ou admiráveis ou sei lá o quê, que elas acabam chegando na tua mão, entendeu? Alguma hora ela vai chegar, porque eu acho que não tem nada mais público, somando aquela história que você está relacionado com qualquer pessoa no mundo com 6 contatos, do que o sim. WhatsApp, né? Uma mensagem que alguém passa para alguém, vai chegar até você, pode ter certeza, ou vai voltar até você, que às vezes acontece. Sem dúvida. Eu só queria chamar atenção exatamente para esse tipo de situação, porque, isso sem querer querendo, né, você já tinha recebido esse vídeo e demonstra o quanto o espaço público ele tá acessível pela internet, um novo espaço Sim, público. sim, sim. Eu achei super interessante, o fato dela ter postado isso de uma forma tão franca e, por que não, generosa. Porque ela poderia ter simplesmente ficado quieta. "Por que que eu vou ficar Isso. falando aqui? Vou Deu ganhar super sozinho, certo, né. tô ganhando mais dinheiro, tá todo mundo mais feliz na minha equipe, tá tudo certo, tá tudo bem. Tô falando aqui e vou pegar porque ela vai ganhar divulgação em relação a isso? Não sei, sinceramente, o que que ela vai Não, ganhar não mais? foi não, não é isso não. Vai o que que ela Eu quando eu vi ela é obviamente uma pessoa que tem um nível de vaidade, assim, razoável, né. Ela é vaidosa, né, você não sei. percebe que ela é vaidosa e orgulhosa do que ela fez, mas Isso num sim. nível bom, cara, num É, nível bom, ela é vaidosa num nível bom. Eu acho que ela é é. na verdade, eu acho que ela é muito mais generosa do que vaidosa. Eu sinceramente, quem sou eu para dizer qualquer coisa, assim, nesse sentido, mas eu vejo que eu tem ali, no final das contas, se tem vaidade, é na verdade um orgulho de fazer Isso, eu tô algo falando nesse nível, assim. mais de orgulho do que vaidade, do que É, ser talvez uma mulher, como ela colocou ali, tá empreendendo, tá fazendo alguma coisa diferente do óbvio, tá ganhando dinheiro, tá crescendo, tá deixando a equipe feliz, tá sendo menos gananciosa e tá vencendo. E aí, isso parece que incomoda de uma certa forma. Incomoda porque você está fazendo uma coisa diferente da grande maioria, num assunto claro, tão polêmico. mas não tenha dúvida, nem fala. E aí volta ao ponto que eu é por isso que eu estou trazendo tanto essa questão do Habermas, que ele fala isso. Obviamente ninguém vai estudar o cara que ele são décadas de estudo, eu mesmo, quem sou eu para chegar e e passar aqui, o que um filósofo alemão construiu ao longo de uma carreira, de uma vida, sobre isso. Mas o conceito geral dele é esse, né, que falta essa discussão, esse consenso. E aí, no final das contas, essas conversas, eh não buscam o consenso, elas buscam, na verdade, uma ideia da relação interesseira. A interesseira é o quê? Eu quero ganhar mais, eu não quero saber de discutir sobre escala de trabalho. Aí ela fala: "Não, mas eu estou ganhando mais dinheiro com isso". Não, não interessa, eu estou aumentando, mas aí fica naquela bolha sem chegar num consenso, todo mundo ignorando o É, fato. como diria Nelson Rodrigues, o consenso é burro, né, mas Não, eu a só vou unanimidade é falar assim, burra. A unanimidade é unanimidade. burro, é. É. É, mas conceitos são unanimidade é mais ou menos a mesma coisa, né, desculpa, obrigado. Mas o que eu acho é o seguinte, cara, uma conversa dessa, na terceira rodada, o assunto evolui tanto, né, só de conversar, porque não é só querer que o outro concorde com você. Eu acho que é querer que o outro acrescente coisa ao que você está falando, para que você aprenda a fazer o que você está fazendo de uma maneira melhor. E isso acontece muito na minha vida, entendeu? Sem dúvida. Eu pego um caso, vou para o outro caso, vou para outro caso e tal, e de repente, o que você ouve. Estava um cara falando de Hollywood, um diretor, dizendo assim: uma pessoa para ser bem sucedida tem que ser um pouco vaidosa. Só lembrei agora do texto, aí Uhum. passei para meus filhos, né?
Aí o Rodrigo imediatamente falou: "É verdade, pai, acho que vocês ensinaram a gente a ser assim, né?" Porque o Rodrigo, ele é o cara que está mais no equilíbrio entre o simpático e o vaidoso, entendeu? Ele é vaidoso, mas ele é muito mais simpático do que vaidoso. Então, ele consegue conquistar todo mundo. E é uma coisa muito poderosa isso aí, né? Você passa a ser ouvido. Eu vi um podcast dele ontem que eu fiquei enlouquecido, cara. Eu não sabia o que fazer ouvindo o podcast que ele fez com o cara da Print, sei lá o quê, contando as histórias da vida dele e tal, uma fluidez e tal. Você acaba concordando até com tipografia, meu amigo, porque o meu filho trabalha com tipografia. Ele fala sobre tipografia como se fosse a coisa mais nobre do mundo, tá certo? Que ajuda mais as pessoas a se comunicarem, que marca as pessoas. Eu falei, caramba! Então, essa coisa, pulamos de um assunto para o outro, mas assim, a vaidade equilibrada faz com que você ouse mais, queira fazer mais diferente. E se você tem a coragem de compartilhar o que você sabe com o máximo de pessoas possível, caramba, você vai aprender muito. Você vai ser um foco de informação permanente, porque a hora que a gente se posta receptivo à informação, nossa senhora. Eu entendo o que você descreveu aí, talvez mais como autoestima do que como vaidade, né, eu acho É, que autoestima. é. Mas ele fala, assim, Eu que a autoestima tem que ter um tom de vaidade, é isso que ele fala, tá. sim, sem dúvida, porque, eu acho que talvez a vaidade seja algo mais visceral, algo É, mais é verdade, é verdade. E ela é prejudicial, né, mas a tudo vaidade é um dos é pecados capitais, né. mas tá um pêndulo, entendeu? Você tem um É, pêndulo, né, você vai do cara super, hiper submisso, humilde e que não introvertido, consegue, né, exatamente. não Hoje se a gente estava vende, não sabe falando se vender, e aí hoje a gente até estava o falando do Rodrigo, né. Eu falei: "O Rodrigo, jogador de futebol do Real Madrid, ter se machucado foi muito bom para o Ancelotti". Por quê? Porque ele tá com a autoestima tão baixa, o maior paradoxo é esse, a autoestima dele tá tão baixa, que se o Ancelotti ousasse convocar esse cara, ele ia dar problema, entendeu. Então, assim, é melhor você pegar um cara que tá na ascendente, né, Endrick da vida, ou sei lá quem, para fazer as coisas acontecerem com mais fluidez. sim. Agora, só para fechar aqui o assunto produtividade, eu fico pensando o seguinte, Edmur, eu acho, aí estendendo o assunto, em algum momento a gente não vai conseguir fugir tanto dessa redução de escala, por um simples motivo que a gente vem conversando bastante, que é aqui, que é a IA. Então, cada vez mais, né, dependendo do segmento que se atua, a IA vem se tornando presente e é mais barato. E eu digo o seguinte: o que que você prefere? Você prefere um atendimento em IA ou prefere um atendimento de uma pessoa? Eu prefiro, obviamente, o atendimento de uma pessoa, mas vem aquela ideia que o atendimento de uma pessoa vai ser algo diferenciado, porque vai ser uma pessoa maravilhosa e vai, como foi o nosso amigo Beto lá da Óticas Roxy, que vai de primeira, né, acertar o não foi uma IA que leu o meu rosto e sugeriu, até porque eu fiz isso também. Sugeriu algo parecido, mas não foi exatamente a armação que eu tinha. Então, vai ser algo diferenciado. Agora, pode ser também que apareça uma IA bem avançada, fala assim: "Ó, você quer esse óculos aqui? Beleza, vai, dispara tudo, faz a compra", mas eu não vou ter história para contar. Que no final das Perfeito. contas, eu acho que a gente conta também a compra, ela é uma história para contar, ela é uma mini aventura, né, como se alguém lá no nossos antepassados saíssem para fazer uma caça. E tivessem sentasse depois na beira de uma na margem ali em volta de uma fogueira enquanto assa a carne contando a história da caça. Talvez tenha algo É muito por aí, é por aí. Acho que é muito muito boa humano essa analogia. nesse sentido. Eh, você viu alguma coisa diferente do que eu falei ou Não, também eu acho que chegamos ao você consenso? está eu só queria saber o seguinte, faz o extrato do Habermas para mim. O Um extrato extrato do do que você faz o que me diz o que que você valorizou no que o Habermas fala, o que mais te marcou.
O Habermas ele fala sobre a importância da comunicação transparente. É real. A sinceridade, a transparência entre pessoas que se comunicam, né? Porque enquanto alguns sociólogos ou filósofos eles olhavam muito para o indivíduo, uma pessoa, na verdade, o Habermas ele olha para o entorno, também para as relações e essas relações estabelecidas através da comunicação. E aí o que chama atenção, além da transparência, é essa coisa que você, na verdade, trouxe entre interesseiro e interessante. Interessante, interessado e interessante. Exatamente. Então o Habermas, ele, para quem nunca tinha ouvido falar, né, essa é a principal característica, do meu ponto de vista, em relação ao que ele trouxe sobre essas duas esferas, né? Essa esfera da vida comum, do nosso dia a dia, da relação pai e filho, da relação talvez entre vizinhos, entre a comunidade, entre amigos, e uma relação dentro de um sistema de negócios, que aí tem um interesse por trás. E aí o maior problema é quando a gente traz essa instrumentalização do sistema, da forma como a gente lida nos negócios, para a nossa vida cotidiana. Então, vamos, por exemplo, colegas de trabalho que viram networking. Você não tem mais amigos de trabalho. O importante é o networking. Você está instrumentalizando aquilo porque aquelas pessoas, no final das contas, só servem única e exclusivamente para a sua ascensão profissional. E não, elas não vão trazer nada além disso. Isso é uma relação interesseira. Quando você instrumentaliza a relação, por exemplo, médica, entre um médico e um paciente, você não está preocupado com o bem-estar daquela pessoa, simplesmente com a transação. É uma relação comercial. Ele é um indicador de sucesso ou fracasso. Ele é um indicador. Mais um paciente, segue adiante, já atendi e vai embora. Não estou preocupado com aquilo. Então, a instrumentalização, isso que eu chamo de você trazer esse sistema para a nossa relação, para o nosso cotidiano, a nossa vida no dia a dia, inclusive o trabalho, que eu digo aí, estou falando do ponto de vista pessoal, né, do trabalho, é o que Habermas ele critica e fala, olha, isso existe, e ele tem uma visão crítica em relação a isso. E para se chegar nessa discussão, nas discussões que a gente tem, o espaço público ele se faz necessário onde haja uma equidade entre quem está discutindo, e não uma relação de força entre alguém que está de cima para baixo, como se fosse uma imprensa ou uma grande mídia dizendo é isso que você tem que aceitar como certo, sem haver uma troca. A internet, no começo, ela era uma promessa de ser esse espaço de democratização, né? Que todo mundo chegava lá, conversava, trocava ideia. Só que aí vieram as big techs e pioraram o que a gente tinha em relação ao controle de comunicação, com algoritmos, com formas de controle da conversa, formas de você simplesmente cooptar pessoas por interesses econômicos, né? Clickbait, discurso de ódio, então tudo pela audiência. E aí isso gerou até consequências políticas na formação de governos e a forma como a comunicação entre as pessoas surgia, o mundo polarizado e por aí vai. Então, em resumo, não sei se resumir da forma como você esperava, esse foi o meu entendimento, a forma como eu vejo hoje o que a gente pode levar da teoria de Habermas. Agora, tem N livros, tem N conceitos, pesquisas que todo mundo pode fazer, tem no YouTube, tem entrevistas. Entrevista na Folha de São Paulo que ele já fez. Ele publicou um texto recentemente, em 2022, falando sobre a internet. A produção literária dele é basicamente década de 60, década de 80, mais ou menos. E aí, depois de muito tempo, ele publicou esse, que eu estou até para ler, para buscar informações, esse em 2022, que ele falava de internet, impacto na internet. Mas depois disso, enfim, ele já tinha 93 anos, 93, 92 anos quando fez isso. Então, e produzindo academicamente. É isso, Edmur. Eu não sei se você tem Sem ter alguma chat outra... GPT, né? Sem ter chat GPT, ele?
Ele foi educado de outra forma, de outra época, não tem nem também o whisper flow, né, aquele que você fica falando, 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 e ele digita para você. Então para ele foi o velhinho, com todo respeito, o velhinho foi lá e digitou, pelo menos digitou e alguém escreveu para ele. Não sei como foi feito isso. Põe o link do Whisperflow embaixo aí do Na YouTube, descrição porque quem quiser. esse Whisperflow aí, qualquer pessoa que eu indico o Whisperflow, o cara enlouquece com essa história. O melhor jeito de escrever prompt é o Whisperflow. Exatamente. Hoje, eu vou falar para você uma coisa, eu achei... A gente foi muito filosófico hoje, né? Muito filosófico. Você está com a cabeça muito filosófica aí. Eu fiquei... como eu nunca tinha ouvido falar desse Habermas aí, eu fiquei interessado, né? Porque tem umas abordagens... E aí, quando você fala... Nós falamos de vaidade e interesse, né? A discussão fica ruim ou quando você tem interesse ou quando você tem vaidade. Porque quando você tem vaidade, você não quer trocar. Você quer ganhar a discussão, né? Essa é uma coisa muito ruim quando você está discutindo com alguém. Aquela história, eu prefiro ser feliz do que ter razão, né? Mas ainda a gente discute muito com vontade de ter razão, ao invés de trocar as informações e aperfeiçoar aquilo que ambos estão pensando. Edmur, tem uma coisa curiosa, só para concluir aqui, como é que eu conheci Sim. Habermas? Habermas foi no meu mestrado, que eu fiz relacionado à sociologia, e aí eu tive contato com a obra dele, parte da obra dele, uma pequena parte. E aí você vê como é que a sociologia ou na verdade os autores. O Habermas, ele escreveu muito sobre comunicação, sobre saber se comunicar, a comunicação transparente. E você sabe qual foi, pelo menos o que da minha pesquisa aqui, o que foi uma das principais motivações para ele falar a vida inteira dele sobre comunicação? Porque ele nasceu com uma deficiência física, ele tinha uma fenda palatina, ausência de palato, sabe o lábio leporino? Leporino. É. E isso causou muitos problemas na vida dele, ainda mais na época em que ele nasceu e que não tinha, ele fez cirurgias, mas não corrigiu da forma como era esperado, pelo menos ali no começo. Então, a questão da comunicação era muito importante para ele. Assim como, veja só, Michel Foucault. Já ouviu falar em Foucault? Claro. Vigiar e Punir, que é a principal obra conhecida, cursos de direito e tal. Vigiar e Punir, em resumo, ele fala sobre é um trabalho sobre prisões, o panóptico. Panóptico é uma estrutura em formato de meia-lua que as prisões eram construídas. E essa meia-lua, a forma como as prisões construídas em meia-lua, dá a impressão, em qualquer ponto que você está naquele presídio, você está sendo vigiado. E o fato de você ter essa percepção que você está sendo vigiado por guardas ou por outras pessoas faz com que os presidiários se comportem melhor, fiquem mais dóceis. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive aula com um grande professor americano, e aí no dia que ele estava dando essa aula sobre Foucault, ele foi pessoalmente, ele dava aula remotamente da Flórida, e a gente ficava lá em Maryland, e nesse dia especificamente ele estava presencialmente, ele levou um livro. O velhinho era demais, ele era já velhinho, já, o George Ritzer. Ele levou um livro do Vigiar e Punir, em inglês. O livro com as páginas amareladas, não sei se eu já contei isso daqui. Aí na primeira página, tava lá o autógrafo do Foucault no livro dele. Aí é o seguinte, Foucault morreu na década de 80. Muito tempo já. E aí o que ele fala é o seguinte, olha, Vigiar e Punir, isso, palavras de George Ritzer, não sei o que eu tô falando, tá? Vigiar e Punir foi escrito por causa da sexualidade do Foucault. Foucault era gay. E ele se sentia reprimido dentro do próprio corpo, como num presídio. Então, o Vigiar e Punir, no final das contas, era sobre a sexualidade de Foucault. Aí eu falei, putz, o cara foi falar de presídio. Olha só o negócio.
ele conseguiu, de alguma forma, se comunicar sobre a A sensação dele, né? O que a ele sensação sentia. dele de estar aprisionado dentro do próprio corpo, porque a sexualidade dele não era, ele não podia se abrir sobre a sexualidade dele. E aí ele escreveu Vigiar e Punir. E depois o meu professor falou, e depois ele foi para São Francisco, se mudou para São Francisco, e São Francisco a comunidade gay é completamente diferente, né, e foi lá que ele realmente se encontrou, digamos assim, percebendo que ele não precisava mais ficar aprisionado no próprio corpo. Mas acabou Impressionante. morrendo algum tempo depois. Então você vê como é que são assim, tanto um quanto o outro, eles encontraram ali motivações tão profundas dentro do próprio corpo, que direcionaram seus estudos por toda a vida. E vou É deixar no impressionante isso ar, aí. e vou deixar no Isso ar é propósito, né? Isso é é propósito propósito, na acepção do termo, né? Quer dizer, é propósito. E eu vou deixar no ar aqui, né, essa reflexão, para não precisa ser uma reflexão tão profunda quanto a do Habermas ou de Foucault, mas essa reflexão do quanto a gente toma as nossas atitudes, do quanto a gente se guia por coisas que talvez a gente nem imagine, e que estão lá pautando as nossas dentro, vidas, dentro, dentro. direcionando o que a gente está fazendo. Certo? Sim, senhor. Então Muito bom. fechamos por hoje um episódio reflexivo, pensativo e filosófico, e talvez semana que vem a gente volte falando um pouco mais de IA agora, falando de futuro, Não, chega, tá ótimo. Foi ótimo isso aqui, pelo amor de Deus, uma pausa, um detox total de IA, graças a Deus. É isso. Fechamos por hoje. Abraço a todos. Parabéns, Vitor, de novo. Imagina. Abraço a todos. Um abraço grande.